Todos os dias, gente, em todo o estado, são produzidos 4 milhões de pães. Só na capital, são 2 milhões desse alimento que faz parte da alimentação do brasileiro. Mas você sabe como funciona a produção do famoso pãozinho? O Oloares Ferreira, antes de sair de férias, foi a uma padaria para mostrar a rotina dos padeiros. Confira a reportagem. Nas padarias, o que se vê é de encher os olhos. Nas vitrines, as quitandas são irresistíveis. Roscas, pudins, pães de nomes variados. Pão de queijo, de hambúrguer, hot dog, pão mandi, de milho e o tradicional pãozinho francês, o campeão de vendas. Com tanta variedade, cada um prefere o pãozinho de um jeito. Com manteiga, eu gosto dele com manteiga. Pão com girim. A senhora prefere o pão francês de que jeito? Branquinho. Bem branquinho mesmo. É melhor o quê? Com manteiga, com geleia, como é que é? Margarina. E o goiano gosta mesmo desse produto, indispensável no café da manhã e lanche da tarde. Segundo o Sindicato das Panificadoras, todos os dias são produzidos no estado 4.650.000 pães. Só em Goiânia são 2 milhões. Em casa, no trabalho, a qualquer hora do dia, o brasileiro gosta mesmo de um bom pãozinho. Basta ver o movimento nas padarias e panificadoras. Só nesta unidade aqui, são produzidos e vendidos em média 6 mil pães. Tem o pão francês tradicional, mini pão, baguete, pão doce, pão com gergelim, são vários tipos. Mas você sabe como o pão é produzido? É isso que nós vamos descobrir agora. Para acompanhar a rotina dos padeiros, chegamos ainda de madrugada. Logo depois, esse padeiro chega de moto. Florencio era servente de pedreiro e, por influência de um amigo, acabou mudando de profissão. Ele me convidou para trabalhar com ele, eu aceitei. Aí com ele eu trabalhei mais ou menos 2 anos. Quando Florencio chega para trabalhar, normalmente às 5 horas da manhã, os colegas dele já estão tirando do forno os pães preparados na noite anterior. No forno, os pães são colocados nesta grade, conhecida como esqueleto. Em cada bandeja, um tipo de pão. Sendo pão francês baguete, com gergelim. Baguetes sem gergelim. O mini pão francês, né? Sem gergelim. O com gergelim, o mini pão. E o pão tradicional de 50 gramas, né? Francês. O esqueleto é empurrado até o elevador. As bandejas são colocadas na grade. E os pãezinhos seguem da área de produção direto para o andar de baixo, onde fica o balcão. Enquanto isso, Florencio toma o cafezinho e se prepara para colocar a mão na massa. E eu vou junto. A produção do pãozinho francês começa com a mistura do sal e desse produto chamado de química. Essa química é como se fosse um fermento. Não, isso aqui é para firmar o pão, né? É para firmar o pão. Na batedeira elétrica, Florencio coloca a mistura e depois gelo. Isso mesmo, gelo. O gelo é, quando vai bater a massa, ela não esquenta aqui. Porque se a massa esquentar, aí o pão não presta. Chegou a hora da farinha de trigo, que fica neste depósito. Tive que carregar o saco com 25 quilos de farinha, que foram colocados na batedeira. Depois da farinha, vai o fermento. Enquanto a máquina mistura os produtos, é hora de colocar água. Cerca de 15 minutos depois da massa batendo aqui nesse equipamento, ela é retirada, né? A massa é retirada e vem aqui para esse cilindro, onde o Florencio está fazendo agora um trabalho. Qual a função desse trabalho que você está fazendo aí, Florencio? Isso aqui é para mim deixar a massa lisa, para ficar bem preparado para levar para... Ela fica mais lisa aqui. Mais lisa, mais liguenta. A massa é jogada na prancha, dobrada e passada várias vezes pela máquina. Do cilindro, a massa em forma de manta é levada para esta mesa, onde é cortada em tiras. Chegou a minha vez, mas o que o Florencio faz com habilidade é um desafio para mim. Peguei o quê? Joga um pouquinho de farinha lá, que senão não vai grudar. Ali. Pega aqui. Você jogou, já prepara a mão aqui, pega ela. Tem que ter a manha. Florencio
corta a massa com facilidade. Eu tento fazer o mesmo. Fiz alguma coisa errada, vai ter que voltar para a máquina, porque tem que ficar uniforme, tem que ficar na mesma espessura. Em forma de fita, a massa vai para esta máquina, onde é cortada em pequenos pedaços. E ao passar pelo cilindro elétrico, ganha formato de pãozinho. Já vai sair daqui os pedacinhos de massa e já sai enroladinho aqui, ó. Os pães modelados vão saindo aos montes da máquina e é preciso ser rápido para colocá-los nas bandejas. Quando acumulam na máquina, eles grudam e aí precisam ser remodelados. Esse aqui que grudou, volta para lá. Esse aqui é o tamanho normal do pão que está sendo produzido aqui. Eu pedi para o Hélio segurar aqui. Então esse pedacinho de massa que está aqui, ó, de poucos centímetros, depois de assado, ele vai virar um pão desse tamanho aqui. Em torno de quantos gramas esse aqui? Cada um tem 50 gramas. 50 gramas esse aqui. Os pãezinhos que ajudei a preparar vão ficar entre 3 e 4 horas nas bandejas para crescer. Só depois eles serão assados. O que não é assado na hora é guardado. Vamos entrar aqui. É uma câmera fria. Com a data que foi feita. E esse aqui agora vai ficar aguardando para ser assado. Aguardando pra assar. Quando precisar, tira ele, dá um tempinho para ele esquentar um pouquinho e põe no forno para assar. Aqui é como se fosse o estoque do pão pronto para ser assado. Isso. Ou aumentou a demanda, tem pão aqui de reserva. E essa abertura que a gente vê no pão, muita gente não sabe como ele é feito. Aqui está um segredo do pão e o Florencio vai mostrar pra gente aqui. Florencio, esse segredo então é feito com bisturi? Um bisturi. Como é que é feito aí? É esse cortinho aqui. É feito esse corte, depois de assado ele fica assim. Depois de assado, ele faz essa abertura. Quer dizer, e essa abertura aqui é como se fosse uma decoração do pão. Decoração do pão. Florencio faz parte de um verdadeiro exército que garante o alimento na mesa do consumidor. Em Goiás, segundo o Sindipão, nas 2.100 padarias trabalham mais de 30 mil pessoas ligadas à produção e venda de pães. Mas será que os padeiros gostam de pão? Não é o que eu mais como, não. Mas se eu falar que eu não gosto, eu tô mentindo. Mas nós comemos sim. Preferimos mais um salgado, um misto. Gosto. Fala a verdade. Não gosto. E a produção aqui não para. São várias equipes preparando a massa, assando e vendendo os pãezinhos. Para atender o consumidor, é preciso ter pão quente o dia inteiro. E afinal, o que será que esse produto tem o nome de pão francês? Eu não sei. O certo é porque esse trem vem lá da França, né? Por isso que se trata de francês. Faço uma ideia. O presidente do Sindicato dos Panificadores explica a origem do brasileiríssimo pão francês. No Brasil já existiam pequenas padarias que fabricavam pães que eram de massa escura e de cor escura, de casca de cor escura. Veio um francês, lá no início do século XX, instalou lá uma pequena padaria e começou a importar a farinha de trigo que retirava 22% do grão, que era a casca, e fazia somente com as farinhas brancas. Era um pão de massa, miolo branco e de cor dourada, uma cor, né? Cor de ouro, né? Tá certo? E a população que começou a comer dizia assim: eu quero pão do francês. E o que muita gente não sabe é que o tradicional pãozinho tem um nome diferente em cada região do Brasil. Na Bahia e no Rio Grande do Sul tem o nome de cacetinho. São Paulo tem o nome de pão francês, tá certo? No Rio de Janeiro é o carioca. Na Baixada Santista, lá em Santos, é média, tá certo? No Maranhão é massa fina. Independente do nome e da origem, uma coisa é certa: a dura rotina dos padeiros e funcionários das padarias garante o pão nosso de cada dia. É um trabalho árduo, né? Mandar um abraço para todos os padeiros, o pessoal das panificadoras na capital, no interior do estado também, que preparam todos os dias o pão francês que a gente consome em casa. Parabéns!